Fala, nação! Vamos pedir música no Fantástico? Elenco totalmente sem alma e desequilibrado. Análise do Flamengo na temporada 2023. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, comenta, compartilha e deixa o seu like. Quanto mais like o vídeo tem, mais impresso no YouTube ele é e, consequentemente, alcançará mais flamenguistas. Quem sabe com a sua ajuda não consigamos aí chegar à marca de 1000 inscritos ainda esse ano. Para quem já é inscrito aqui no canal, muito obrigado por fazer parte desse sonho. Mas não deixa de comentar, compartilhar e descer o dedo no like. Então bora lá? Elenco totalmente desequilibrado. Então vamos analisar aí posição por posição e ver quem realmente pode ser esses benditos culpados por até agora essa temporada ridícula que estamos fazendo. Essa é a grande verdade. No gol temos Santos, Hugo Souza, Matheus Cunha e no meio do ano chega Agustin Rossi. Vamos lá. Vamos começar com o que ainda não chegou. Agustin Rossi, reserva no time de Cristiano Ronaldo. Foi contratado para ser titular, pois o titular estava machucado. Até no treino, falhas. Mas a gente não pode cobrar. Eu, pelo menos, penso assim. Não podemos cobrar porque ele ainda não chegou no Flamengo. Porém, um detalhe. Aí a gente tem que ter essa noção. Cadê aquela reestruturação que o Flamengo falou que faria no seu departamento de futebol? Não temos um preparador de goleiro experiente. O treinador de goleiro que hoje está lá foi auxiliar de todos os que passaram. É o irmão do Fabiano Heller, agora não me recordo o nome. Ele não tem condição de fazer treinamento com o time profissional. Não tem condição, ele é do Júnior. Essa é a grande verdade. Então não é que eu estou eximindo o Santos de alguma falha, algo disso. Não, nada disso, pelo contrário. Cadê o treinador de goleiro que precisa? Bom, mas vamos lá. Acredito eu que o Matheus Cunha, que provavelmente terá o seu contrato renovado, pois já conversa para isso, né? Para isso ser feito. Por que não dar chance para ele? Ontem o Santos não falhou, também não foi exigido. Na hora do pênalti a torcida já está brigando porque ele não pega pênalti. Gente, pênalti, o goleiro tem que pular e tem que dar sorte. Essa é a grande verdade. O primeiro pênalti ele chegou a tocar, não deu. Então assim, infelizmente é a mania que o goleiro tem, de escolher o lado. Teve um pênalti acho que o quarto pênalti se eu não me engano foi isso mesmo, o quarto pênalti do Del Valle, o cara deu uma porrada no meio do gol. Espera o jogador bater. Então assim, vai chegar. Mas não, é a mania de todos os goleiros de querer adivinhar o canto. Essa é a grande verdade. O Hugo Souza já está descartado. E o Matheus Cunha, naquilo que quando foi exigido, não falhou. Para mim não falhou, pelo contrário. Teve até atuações seguras. Bom, vamos lá. Lateral direita. Mateuzinho e Varela. O Varela ontem até que fez um bom primeiro tempo. Acho que poderia ter chutado mais forte no lance lá que o goleiro defendeu. Mas tudo bem. Foi a ação, teve um bom primeiro tempo. A gente sabe que ele oscila muito. Ganha um salário bastante alto para jogar o que está jogando. Não é um jogador que a gente sabe que tem que ter confiança. Não é. Mateuzinho da mesma maneira. Não passa confiança. Ou é bom apoiando e é ruim defendendo, ou é bom defendendo ou é ruim apoiando. É os dois laterais que o Flamengo tem hoje. Precisamos
de um lateral direito que chegue, coloque camisa e fala: meus amigos, vocês dois vão brigar aí para quem vai ficar no banco. Não é possível que a diretoria não viu isso até hoje. Ah, mas porque o Vitor Pereira pediu. Gente, esse problema da lateral direita está desde quando o Rafinha saiu do Flamengo. Desde quando o Rafinha saiu do Flamengo. Essa é a grande verdade. Trouxe Isla, não fez merda nenhuma. Começou bem, depois só caiu. E aí, o ano passado, 6 meses, o Rodinei jogou bola. E mesmo assim, começou não confiável. Essa é a grande verdade. Depois encaixou. Na zaga. A zaga titular hoje, se não fosse a contusão do Léo Pereira, é Davi Luiz, Léo Pereira. Léo Pereira eu concordo, que até antes da contusão, o melhor zagueiro que o Flamengo tem. O Davi Luiz ontem era para ter sido expulso de tanta butinada que ele deu. E é horroroso. E olha que a zaga não teve problema. E ele ainda conseguiu chegar a esse ponto. Então assim, já está na hora de ir para um banco de reserva, mas está ali jogando com nome, com status. Fabrício Bruno falhou em alguns momentos, né, em questão de corrida, botes errados, mas não comprometeu. E está sendo hoje o melhor zagueiro. Por quê? O Léo Pereira não está jogando. Pergunto, por que não colocar o Rodrigo Caio? Ou se não colocar a zaga que jogou contra o Botafogo. O menino Cleiton arrebentou, não perdeu uma. Rodrigo Caio e Pablo foram firmes. Tem aí um esquema de 3 zagueiros. Se não quer jogar com os 3, pode fazer isso com os 3 que tem. O Flamengo hoje tem 6 zagueiros à disposição. Não, 5 zagueiros à disposição, porque o Léo Pereira está machucado. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, titular absoluto. Mas a gente sabe que não vai conseguir jogar a temporada inteira. Felipe Luiz, contundido. E nem tem previsão de quando volta. Não consegue jogar uma temporada. Então, para que renovou o contrato com o atleta? Para que renovou o contrato com o atleta? Então, precisa de um lateral esquerdo. Ou que faça mais do que o Ayrton Lucas está fazendo, ou que venha para ser substituto, jogar na reserva. O Ramon para o Vitor Pereira não serviu, mas está jogando bem no Olympiacos. E olha que o time do Olympiacos é fraco. E aí vendeu o jogador. Então assim, volante. Vamos lá. Gerson, Eric Pulgar, Thiago Maia, Vidal. Esses são os 4 volantes. Gerson até agora não mostrou o futebol que a gente sabe que ele tem. Eric Pulgar contundido, mas toda vez que entrou mal. Nem sei por que foi contratado. Pode ser porque o Vidal veio, é do mesmo empresário, e aí veio a tiracolo, a peso, né? Porque aí pode ter sido uma exigência do empresário. Não estou falando que é isso, tá? É para poder entender o porquê que o Eric Pulgar foi contratado. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade, porque não consegue jogar. Toda vez que entrou muito mal. Thiago Maia. Quando joga Thiago Maia, o Gerson não pode jogar, que os dois não dá certo. E ontem eu acho que o que mais jogou abaixo do esperado foi o próprio Thiago Maia, na minha visão. E olha que não jogou mal. Vidal não tem condições de correr o tempo todo. É raçudo, a gente vê, voluntarioso e tudo mais, mas a idade já está avançada, essa é a verdade,
e não é esse jogador que é de outrora. Meio de campo, vamos lá. Meio campo, temos Everton Ribeiro, Arrascaeta, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves e Matheus França. Matheus França até agora não fez uma partida que lembrasse ele do ano passado. Isso porque o nome dele, não sei, pode ser que o nome dele está sendo ventilado na Premier League, no continente europeu. E quem sabe aí ele quase foi vendido, chegou a proposta, o Flamengo não aceitou. Pode ser isso que esteja mexendo com a cabeça do garoto, 18 anos de idade, mas não justifica. Não justifica. Bom, vamos lá. Vitor Hugo machucou no primeiro jogo, então tá fora aí da temporada. Mas depois daquela partida do Santos, o menino não jogou mais. Temos que dizer isso. O garoto não fez mais nada. Colocado na posição errada como volante, foi, porque ele é um meio que gosta de pisar na área e chegar junto. Mas foi colocado errado. Matheus Gonçalves. Vou falar aqui, não sei, pode ser aí até que era o comentário de vocês. É o jogador que tem que estar no time do Flamengo. Essa é a grande verdade. O substituto do Everton Ribeiro a gente já achou. É ele. Que todos os jogos que o menino entrou, o garoto entrou arrebentando. Entrou bem. Ontem, então, ele que deu um gás diferente no jogo do Flamengo. Everton Ribeiro voltou com aquele velho discurso de derrotado. Não vamos melhorar, que temos... Não tem que vamos melhorar, já era para ter melhorado. Já era para ter melhorado. E a gente vê que não consegue. Tem que estar no banco de reservas, tem que comer banco. Arrascaeta. Todo mundo sabe que ele estava machucado do pubis e tudo mais. Ele ontem ele respondeu o que todo mundo já sabia. Ele voltou, não se cuidou. Voltou da Copa do Mundo, teve as férias e não se cuidou, ele descansou, ele não fez tratamento. Então assim, todo mundo sabe que ele está sentindo. E ele está desgastado. Eu corri mais, não corre trotando. Isso não é correr. E não está jogando nada. É culpa dele? Em parte sim. Mas é culpa mais ainda da diretoria, porque desde quando ele assumiu a titularidade do Flamengo em 2019, o Flamengo não acha um jogador à altura dele para fazer uma competição contra ele. Não tem. Essa é a grande verdade. Bom, vamos falar dos atacantes. Everton Cebolinha, Pedro, Gabigol, Marinho, Mateusão. Everton Cebolinha, até agora não fez uma partida que lembrasse de longe o que ele fazia no Grêmio, ou em alguns jogos que ele andou fazendo no Benfica. Até agora não justificou o investimento que foi feito no atleta. Nem sei por que ainda insiste com ele. Todo jogo que precisa dele, ele não corresponde. Marinho, ontem ele deu uma declaração que assim, resume tudo. É um jogador que vive de passado. E é o que está acontecendo com o elenco do Flamengo. Ganhou tudo e usa isso como escudo, como um elenco, uma geração vencedora. O Marinho ontem falando, porque me cobram, mas eu fui em 2020 o melhor jogador da América. Estamos em 2023. De lá para cá não fez mais nenhuma temporada boa, mesmo no Santos e muito menos no Flamengo. Essa é a grande verdade. Então pergunto, para que foi contratado? Mas daqui a pouco a gente vai falar quem o contratou. Gabigol, jogando errado. Não consegue, não tem explosão. Não é aquele Gabigol de tempos atrás, que conseguia finalizar. Por quê? Se abdicou da posição que ele jogava,
que era presente ali na área, que isso ele tem essa grande noção. Ele sempre estava ali para poder receber um passe, uma triangulação e tudo mais. É um dois toques, e parava na cara do gol e finalizava fazendo o gol. Né? Porque agora ele tem que rodar. Ele está em todo quanto é lugar e não está em lugar nenhum. Essa é a grande verdade. Bom, Mateusão, volta para o Júnior. Ainda tem base, tem idade para o Júnior. Volta para o Júnior, porque o Flamengo precisar dele para substituir o Pedro é -1. -1. Primeiro lance dele ontem na partida, ele tomou um cartão amarelo. Precisa dizer mais alguma coisa? Pedro, 2 jogos que não joga nada. É igual um cone, parado lá na frente. Se não abrir o olho, se insistirem ainda com o Vitor Pereira, se não abrir o olho no próximo jogo contra o Vasco, ele pode estar no banco de reserva. Pois agora a gente vai falar e chegar já no treinador. Então pergunto, por que não investir na molecada? Por que não investir na molecada? Mas aí é o grande erro desse treinador, que vamos falar agora. Vitor Pereira, 2 meses de Flamengo. O que esse treinador ganhou? Bangu, Olaria, Zé das Couve, Paulinho da Mandioca, de ceguetas do Iraú, porque quando foi para ser exigido, até agora não mostrou. E um detalhe, o que está mais chamando a atenção, não é aquele treinador explosivo que ficava na beira do campo do Corinthians cobrando os jogadores. Será que isso foi quando... Desculpa, nação. Será que quando ele foi contratado, a diretoria pediu para ele não ter o embate com os jogadores? Será? Porque no Corinthians ele teve problema. Ele mesmo falou, se não encaixar do jeito que ele quer, tá no banco de reserva, porque com o nome não vai jogar. Não é o que está acontecendo no Flamengo. E aí, o que mudou? Bom, mas vamos lá. Ontem, 71 chuveirinhos para a área. O Flamengo nunca foi de jogar desse jeito. Ele ainda não entendeu que o Flamengo chega tocando. É triangulação. É isso que fez o Flamengo encantar e arrebentar na pontuação do Campeonato Brasileiro com o Jorge Jesus. Desse jeito, pressionando lá em cima, roubando a bola e fazendo muitos gols. O Gabigol não era um exímio cabeceador. Quem fazia esse papel era o Bruno Henrique. Mas sempre era basicamente a jogada do Gabigol puxando e fazendo o cruzamento para o Bruno Henrique chegar de surpresa atrás dos jogadores. Quando você usa somente a tática do chuveirinho, é porque você não tem treinamento. Você não tem padrão de jogo. É assim, chega para os pontas, para os laterais, a quem for. Chega na linha de fundo, no bico da grande área, cruza. Quem sabe o jogador não antecipa e faz o gol. É isso que mostra. Nem em pelada hoje se faz mais isso. Nem em pelada hoje se faz mais isso. Então, assim, a gente tem as carências e precisamos de um lateral direito, de um lateral esquerdo, de um volante pegador, de um atacante de canto, que aí eu também concordo com o Vitor Pereira porque ele pediu, e um substituto para o Pedro. E um substituto para o Arrascaeta. Mas aí o Flamengo, desde a geração, desde 2019, quando sumiu o Rodolfo Landim, o Flamengo é de segundo semestre. O primeiro semestre frita-se o treinador, né? O treinador não vai ganhar nada, porque a diretoria não tem planejamento nenhum, e aí é igual uma roleta, que você vai lá, gira, e aí a roleta para ali e fala assim, agora demite. Aí vai vir, quando isso acontecer, aí vem o senhor Marcos Braz, que é esse que a gente tem que falar agora, né?
senhor Marcos Braz. Aí ele vai lá, né, arruma o paletó dele e começa. Não, porque a gente teve que esperar, porque não tinha um treinador no mercado para fazer a contratação e tudo mais. Era complicado, a multa rescisória, pá, que eu não sei mais o que, é sempre assim. E aí contratam um boi bumbá, né? Igual eu falei nos vídeos anteriores, Dorival Júnior não era prioridade no Flamengo e de nenhum torcedor do Flamengo, de nenhum, mas ele deu certo. E terminou o ano com 80% de aproveitamento. Melhor aproveitamento de um treinador na gestão Rodolfo Landim desde 2019. Cometia suas falhas? Cometia. Cometeu? Cometeu. Perdeu assédios com o jogador? Perdeu. Mas os jogadores gostavam dele. Não teve um jogador que não comentou a saída. E para mim, eu falo, esses jogadores estão fazendo corpo mole, em dois sentidos. Um, porque já ganharam tudo, só não ganhou o Mundial. Dois, e para mim o mais principal, que aí é onde o Flamengo fica refém deles, não gostaram da demissão do Dorival Júnior. Não gostaram. E eles deixaram isso bem claro em todas as entrevistas para quem perguntasse sobre Dorival Júnior. Todos deixaram claro. Todos. Mas o seu Marcos Braz, né, que o Flamengo, ele acha que o Flamengo é dele, que ele faz aquilo que ele quer, né, preferiu mandar embora para trazer um treinador mequetrefe. Pode ganhar amanhã, o próximo jogo é contra o Vasco, pode arrebentar contra o Vasco, golear o Vasco, fazer o Flamengo campeão carioca, brasileiro, da Libertadores e tudo mais. Mas não engano. Tem 10 anos que ele não sabe ganhar o que é ganhar um grande título. Um título de expressão no seu currículo. Na Turquia, ele foi quase os torcedores lá do Fenerbahçe quase pagaram a passagem dele para ele sumir do time. Mas aí o seu Marcos Braz pro Flamengo ele serviu. Que o único jogo que ele fez interessante, e mesmo assim perdeu para o Dorival Júnior, que foi a final da Copa do Brasil, que deu um nó tático no Dorival. Tanto é que, vamos conversar, o Corinthians podia ter saído vencedor, porque o Flamengo fez 1-0 e depois só deu o Corinthians, o Flamengo não fez mais nada. Desde da disputa de pênalti contra o Corinthians, o Flamengo caiu vertiginosamente, mas ainda conseguiu ser campeão da Libertadores. Para o Marcos Braz isso não servia. Por quê? Se o treinador foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o que perdeu para a Copa do Brasil deu um nó tático nele, então vamos contratar aquele, né, que vai ser melhor. É esse aí o pensamento. Mas agora não chega aí a público, não marca uma entrevista coletiva para assumir que fez errado. Não, tá tudo bom. Ele tinha que ser mandado embora, porque ele contrata. E o nosso digníssimo presidente, Rodolfo Landim, né? Cadê o presidente agora? Porque o dono da empresa e ele como presidente, ele é o responsável pelo Flamengo. Quando é uma empresa, o dono da empresa, se a empresa não está funcionando, ela procura ver o que está acontecendo de errado e corta as cabeças. Por quê? Vai querer melhorar. Vai melhorar até quando? Quando começar o segundo turno do Campeonato Brasileiro? Porque perder a Supercopa, não classificar para a final do Mundial, perder a Recopa, é normal? É normal? A Recopa, então, para um time que tem um orçamento quase 20 vezes menos do que o Flamengo, que o treinador, até pouco tempo atrás, era jornalista. Então, assim,
É difícil. E aí, uma música para o Marcos Braz, uma música para o Vitor Pereira e uma música para o Rodolfo Landim. O Flamengo pode pedir música. Até quando vamos aguentar essa diretoria incompetente? Até quando vamos aguentar esse vice-presidente de futebol conseguir as glórias de contratar os jogadores sendo indicação de alguém? Ele sabe fechar. Ir lá, conversar, negociar, isso é com ele. Isso é com ele, ele faz com maestria. Mas ele analisar, cadê o departamento de futebol do Flamengo? Para analisar os jogadores, o scout, mostrar para o treinador, olha, esse aqui infelizmente a gente não vai conseguir, mas tem esse aqui, olha os números dele. E por que só olhar para o futebol europeu? Será que o futebol sul-americano não pode? O Renzi, que o Santiago Renzi, o Renzi que fala que o Mancuso falou que conversou com o Marcos Braz, se destaca na Argentina. Para o Flamengo não serve, mas para o River Plate serve. O Fabrício Ruiz, do Uruguai. Cadê? Falaram que já estava praticamente acertado. E o River Plate também quer. Aí o River Plate contrata, eles fazem aí 6 meses uma boa temporada. O River Plate compra a peso de banana, vamos colocar assim, e aí depois vende igual vendeu o Enzo Fernandes. 12 milhões de euros, 20 milhões de euros. Mas para o continente sul-americano o Flamengo não serve não. O CIM, que é o Centro de Inteligência aí, de Mercado, de análise de mercado, para o Flamengo esses jogadores sul-americanos não servem. Só servem o que está no futebol europeu. Então vai continuar essa bagunça aí. A hegemonia que o Flamengo podia ter, que tinha tudo para ter, porque o orçamento brilhante, maravilhoso, os números. Jogadores hoje recebem muito bem, tem uma estrutura maravilhosa e não consegue. Por quê? Porque a diretoria, principalmente pelo seu presidente, Rodolfo Landim, e pelo seu vice-presidente, que usam o Flamengo para ego, para status, graças a Deus eles não usurpam do Flamengo, isso a gente tem que dizer, não roubam do Flamengo, mas usam como status, com ego. Eu sou vice-presidente de futebol do Flamengo. Eu sou presidente do maior clube de maior torcida do futebol brasileiro. Esta é a grande verdade. Bom, nação, um abraço. Surgindo novas informações aí do Mengão, a gente vai trazer aí para vocês. No mais, se você é novo aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, comenta, compartilha e deixe o seu like. Ajuda muito no nosso crescimento. Quem sabe aí não chegamos à marca de 1000 inscritos ainda este ano. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho. Mas não deixe de comentar, compartilhar e descer o dedo no like. No mais, um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.